Amados, quero refletir hoje com você sobre um tema que eu tenho certeza que faz parte da nossa caminhada. Aqui na Sala 57 existe uma grande diversidade em relação aos temas trabalhados e como a palavra de Deus é maravilhosa em relação a isso, não é mesmo? Como a palavra de Deus é poderosa. Porque ele usa cada um dos seus instrumentos para trazer uma visão que vão fazer com que você e eu possamos amadurecer, possamos crescer espiritualmente na estatura e na semelhança de Cristo Jesus, porque esse é o desejo de Deus para mim e para você. Existem temas que eu trabalho que em alguns momentos eles são alguns conceitos mais doutrinários, ou conceituais, principalmente das nossas 4 ênfases, né? Vida no espírito, amor incondicional, a comunidade saudável, né, que traz a comunhão, e a missão atrativa. Hoje, eu não vou trabalhar especificamente um desses pilares, mas eu vou passar por todos eles, você vai perceber que a gente passa por todos eles, mas eu quero trazer para mim, para você, uma mensagem que tem feito parte da minha vida depois desses 5 anos que nós temos trabalhado com o Ministério do Jejum e Oração. Ontem tivemos um jejum maravilhoso, onde o tema foi a força da fraqueza. Coisa linda, coisa linda. O Senhor falou fortemente ao meu coração e eu tenho certeza também ao coração dos irmãos que participaram. Se você não participa ainda, peça a sua moderadora, eu tenho certeza que ela tem um link onde você pode participar de um dos grupos para você estar conosco todas as quartas-feiras, de 6 ao meio-dia, buscando a presença do Eterno. E esse é o tema. É uma pergunta. Você saberia ser Deus? Você saberia ser Deus? Mas, Wellington, qual é a origem dessa pergunta e dessa reflexão? A origem dessa pergunta ela é baseada, estruturada em alguns pedidos de oração que eu tenho recebido ao longo desse ministério do jejum. Alguns pedidos de orações que eu leio aqui no nosso chat e que também eu leio aqui no nosso YouTube. Não estou dizendo que você está errado em expressar o seu pedido de oração, mas fica tranquila que você vai entender no desenrolar da mensagem. Será que você saberia ser Deus? Quando você olha para si mesmo, quando você olha para a sua experiência, você saberia ser Deus? No livro de Jó, capítulo 38, Jó, capítulo 38, até o capítulo 39, deixa aberto aí, tá? É um momento onde Deus questiona Jó exatamente sobre tudo aquilo que acontece na vida de Jó ao longo da sua história. Você conhece a história de Jó? Tinha tudo, perdeu tudo. Tinha tudo e perdeu tudo. E aí, então, aqueles 3 amigos aparecem para ele, eles conversam ali durante bastantes dias, eles querendo mostrar para Jó aquilo que era a causa do seu sofrimento, Jó reclamando, remoendo, indagando, filosofando, brigando com Deus. E aí, então, no final de toda aquela história com seus amigos, o Senhor aparece para Jó. E aí, o verso 1, e 2 e 3 diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas e você me responderá. Deus então começa a fazer umas sucessões de perguntas a Jó. Depois você leia o capítulo 38 até o capítulo 40. E você vai ver os questionamentos que Deus faz para Jó. E Jó simplesmente não consegue responder nenhum deles. Mas isso só acontece
no final da vida dele. Porque no começo, quando ele ainda estava vivendo as tribulações, as aflições, as agonias, ele se considerava que, de alguma forma, ele tinha um entendimento melhor do que Deus. Ele tinha uma visão melhor do que Deus. Ele tinha uma solução melhor do que Deus. E por isso eu faço essa pergunta: você saberia ser Deus? Talvez, amigos, em algum momento, assim como eu, você já deve ter se questionado se realmente Deus sabia aquilo que ele estava fazendo com a sua vida de forma especial. Talvez quando você atravessou ou você esteja atravessando um período de desemprego muito grande e você sabe que tem contas a pagar, que tem compromissos a honrar, mas você simplesmente não tem recursos. Talvez você já deva ter questionado a Deus diante da enfermidade, quando ela bateu a sua porta em sua vida ou na vida de outra pessoa que você tanto ama. Senhor, por que que o Senhor não cura? O Senhor já curou tantas pessoas no passado. O que é essa diabetes? O que é esse câncer para o Senhor? O que são essas dores para que o Senhor possa curar? O Senhor tem poder para isso. Talvez você já tenha questionado a Deus diante das perseguições que você levou, que você sofreu ao longo da vida. Algumas sem nenhum sentido. Talvez também você já tenha questionado a Deus no cemitério, quando você estava enterrando alguém muito querido para você. Mas você saberia ser Deus? Você saberia ser Deus? Alguns anos atrás, Hollywood lançou um filme chamado Todo-Poderoso. Esse filme era uma comédia, e nessa comédia, Morgan Freeman, ele era Deus, ou um personagem que representava Deus, e ia sair de férias. E ele então escolhe um dos seus mortais, né, um ser humano, que era Jim Carrey, para que ele assumisse o lugar de Deus quando ele tirasse férias. Ele então pega o seu personagem e leva para o céu e ali então dá a ele todos os poderes que ele tem como Deus. Ele deu para Jim Carrey. E ele teria ali que conduzir o planeta Terra durante aquele período em que ele estaria de férias. E quando ele estala os dedos, que o personagem passa a ter todos os poderes de Deus, ele começa a escutar aquelas bilhões de vozes simultâneas falando à sua cabeça, né? Aí ele, o que que é isso? Não, calma, fica tranquilo, o pessoal ainda está dormindo. Quando todo mundo acordar, você vai ver o que que é, para você entender o que que é todo mundo falando na minha cabeça o dia inteiro. E aí, então, com esses poderes de Deus, o personagem, ele começa a fazer algumas coisas que ele achava que seria bom. E uma das coisas que ele faz é porque a esposa dele gostava muito da lua cheia, ele pesca a lua cheia, traz ela bem para perto da janela da casa deles, para que a esposa fique maravilhada com tamanha beleza daquela lua. Aí ela fala assim: "Nossa, amor, mas que lua linda!" O problema é que quando ele traz a lua para perto da janela dela, isso causa um efeito na maré do outro lado do mundo e começa a ter uma enchente lá do outro lado. E assim sucessivamente. O personagem, à medida que vai caminhando, desenrolando o filme, ele vai usando os poderes de Deus que ele tem para resolver problemas de acordo com a sua perspectiva. Só que ele vai percebendo que à medida que ele resolve um problema como aquilo que ele imaginava que era o certo, ou quando ele começa a fazer a sua vontade, ele cria um efeito colateral. Ele cria um dano colateral. E aí as coisas começam a sair do controle, exatamente porque ele vai controlando de acordo com aquilo que ele imagina ser certo. Até chegar o momento em que ele
finalmente devolve os poderes para Deus, porque ele volta de férias e consegue organizar novamente todas as coisas. Amigos, será que você e eu desempenharíamos de forma correta o papel de Deus? Eu sei que você já chegou à compreensão que não, e se não chegou ainda é porque tu é muito teimoso. Mas eu quero mostrar para vocês hoje três motivos muito simples, pelos quais você e eu nos desabilitamos para cumprir um papel que Deus cumpre como sendo o soberano. O primeiro deles, Gabriel, fica tranquilo que na hora que eu pedir para você, você coloca o slide, tá, filho? O primeiro deles é o que está descrito no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 17. Provérbios 14, 17. Diz assim, ó: quem é irritado faz tolice, e o homem cheio de astúcia é odiado. Na minha outra versão fala assim: aquele que é impaciente faz tolice. E a primeira característica que nos desabilitaria de sermos Deus é que nós somos muito impacientes. Você sabe esperar alguém? Você sabe esperar? Você tem paciência para esperar? Quando alguém marca com você e por algum motivo desconhecido, por alguma justa causa, essa pessoa ela atrasa, você espera equilibrado, plena, tranquilo, ou você começa a ficar irritado? Nós somos impacientes. De alguma maneira, nós consideramos que o nosso tempo é o melhor tempo para as coisas serem executadas. Tem que ser agora. A minha esposa, ela tem uma dificuldade muito grande em lidar com o tempo dos outros, principalmente comigo aqui em casa. Ela fala assim: amor, faz isso aqui para mim. Aí eu falo assim: ok, eu vou fazer, fica tranquila. Só que eu vou fazer no meu tempo. Tá organizado na minha cabeça a hora que eu vou lavar a louça, a hora que eu vou fazer aquilo, né? Tá no meu, tá tudo cronometrado na cabeça. Mas não, tem que ser no tempo dela. Aí ela se zanga e vai lá e faz o que ela tinha pedido para eu fazer. Às vezes é o mesmo que ela faz com os meus meninos, com os nossos meninos. Ela pede uma coisa, os meninos demoram, ela se irrita, vai lá e faz. Você sabe esperar. Você é paciente. Porque a impaciência é exatamente um dos critérios que nos desabilitam de ser Deus. Impaciência. Ó, talvez você pode estar pensando bem assim: não, eu sou paciente. Eu sou paciente. Cuidado, cuidado. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que se você fosse Deus, você já teria respondido os pedidos de oração que você mesmo escreveu. Já ou não já? Já teria ou não teria? Você já teria resolvido todos eles. Você já teria, de alguma maneira, passado a solução nesses problemas que você passa. Teria ou não teria? Com certeza você teria. Então, se você já teria resolvido esse problema, mas Deus não resolveu, então você é impaciente. Essa é a verdade. Mas o Wellington, meu filho está nas drogas, eu já teria tirado ele das drogas. Ok. Meu marido está me traindo, ele está me deixando por uma outra mulher, eu já teria tirado essa mulher da cabeça dele. Ok. Olha aqui, meu filho está doente, eu já teria. A minha mãezinha está enferma, eu já teria curado ela. Ok, mas se Deus não curou ainda, e se Deus não resolveu esse problema ainda, e você já teria resolvido, então isso demonstra que você é uma pessoa impaciente. E isso já desabilitaria você de ser Deus, a impaciência. Porque nós agimos baseado pela nossa perspectiva daquilo que deve ser feito no momento, aqui e agora, sem
a visão dos desdobramentos destas coisas. Alguns meses atrás, eu tive uma experiência com uma irmã, e assim, quando a gente passa a receber muitos pedidos de oração, como por exemplo, esse meu telefone que vocês estão me vendo aqui agora, que eu estou usando ele é um instrumento de Deus para poder receber os pedidos de oração dos grupos do jejum. Então, assim, a todo momento eu recebo um pedido de oração. Toda hora que eu abro tem pedido de oração, toda hora. E a gente vai lendo eles e nós vamos criando uma certa visão diferenciada sobre a vida, sobre Deus, sobre eu e sobre o outro. E um dia, uma irmã, ela, bem intencionada, ela falou assim: irmão, pelo amor de Deus, ore por mim. Eu falei: por quê, filha? Porque eu acabei de ganhar neném e eu preciso sair desse hospital. Eu quero sair daqui, já estou agoniada de estar aqui nesse hospital. A filhinha dela havia nascido com um tipo de enfermidade e que necessitava de alguns cuidados médicos específicos por algum período. Eu me esqueço agora qual foi, qual era a enfermidade detectada, mas a irmã ela já estava agoniada para ir para casa. E eu falei assim: eu compreendo, irmã, a sua agonia para ir para casa, mas eu posso lhe mostrar uma outra visão das coisas? A senhora já pensou assim: Deus, enquanto o Senhor me deixar aqui no hospital, me dá o poder de evangelizar cada um dessas enfermeiras e médicos que aqui chegarem com a tua palavra. Todo mundo que chegar aqui, me dá o poder de falar do teu amor para eles. E enquanto eu estiver aqui, me usa para isso. E aí, quando o Senhor achar que já me usou para isso, então o Senhor pode deixar eu ir para casa. Já pensou, irmã, que Deus está deixando a senhora aí porque Ele tem um plano para executar com a senhora, através da senhora, num processo de salvação de mais alguém? Não peça para Deus para ir para casa. Peça para Ele cumprir o seu propósito enquanto você estiver no hospital. Na hora certa, Ele vai deixar você ir para casa. Ah, meu amigo, para que eu falei isso? Eu estava mó bem intencionado para buscar, para ajudar a irmã a encontrar um nível de maturidade diante daquilo que ela estava pedindo. A irmã zangou comigo, me bloqueou e saiu dos grupos do jejum e oração. Aí você está pensando que é fácil ajudar o povo? Não é não, não é não, é um desafio. E eu fiquei pensando exatamente nesse aspecto, né? Por que que nós somos tão impacientes? Por que nós somos tão impacientes, queridos? Por que nós duvidamos que Deus está no controle, que as coisas estão acontecendo no tempo dele? Olha esse texto do Espírito de Profecia. Gabriel, coloca ele para a gente, o primeiro texto. Esse texto ele é muito poderoso e ele fala muito, muito ao meu coração. Quando cedemos à impaciência, expulsamos do coração o Espírito de Deus e damos lugar aos atributos de Satanás. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 235. Quando você cede à impaciência, você expulsa o Espírito Santo do coração e você dá espaço para Satanás tomar conta dele. E olha que você pode passar todo o culto aqui na sala 57, pedir o batismo, clamar, mas se durante o dia você é impaciente, você está expulsando aquele que você convidou com tanta luta na madrugada. E aí Satanás encontra espaço para entrar no seu coração. Cuidado. Pode tirar, filho. Cuidado com a sua impaciência. Ela pode estar simplesmente arrancando tudo aquilo que o Espírito está lutando para plantar da nova natureza de Cristo em você. Tá bom? Seja paciente. Deixa Deus ser Deus. Seja paciente. Seja paciente. Você pode continuar colocando diante do Senhor o seu pedido, a sua súplica, a sua necessidade, mas entenda, Deus não está atrasado no tempo dele, porque ele é atemporal. Você e eu
somos limitados por um curto espaço de tempo, muitas vezes nos inquietamos. Mas seja paciente, para que você não apenas cometa o outro erro, que eu vou falar daqui a pouco, como você também expulse o Espírito Santo do seu coração. Segundo motivo pelo qual você e eu podemos nos desabilitar de ser Deus, Provérbios 21:5. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado, o precipitado, sempre acaba na miséria. Segundo motivo pelo qual nós nos desabilitamos de ser Deus é que nós somos muito precipitados. E a impaciência leva muitas vezes à precipitação. Você já deve ter experimentado aqueles momentos em que, diante de uma situação, tomou uma decisão ali no calor da aflição, sem consultar a Deus, se comprometeu com alguma coisa, falou algo que não devia e falou: agora deu mal, agora deu ruim. Isso porque muitas vezes nós somos precipitados. A impaciência, ela gera a precipitação. Quantas brigas seriam extintas da história se nós não fôssemos precipitados no falar? Não é mesmo? Quantas brigas, quantas ofensas, quantas amizades, quantos casamentos não seriam desfeitos se a gente tivesse a prudência no falar? Precipitação, meus queridos, é exatamente aquilo que nos leva a fazer as coisas antes da hora. A ação, ela até boa, é uma ação correta, só que se ela for feita na hora errada, ela pode causar um grande dano colateral. E foi por isso que eu perguntei para você que se você fosse Deus, será que você já não teria curado seu filho? Claro que sim. Quem é o pai que gosta de ver um filho chorando? Quem é o pai, quem é o filho que gosta de ver os pais se contorcendo de dores? Você já teria resolvido esse problema, mas a questão é, será que isso não seria precipitado? Amigos, Deus, ele tem a visão completa, né? Ele tem a visão completa. E é exatamente por isso que ele não se precipita naquilo que ele faz. Ele tem a visão do todo. Você e eu não enxergamos o todo. Nós só enxergamos a nossa vida de forma unilateral e pontual. E isso faz com que as nossas percepções sejam extremamente limitadas. Você não sabe qual é o desdobramento se você tirar o seu filho das drogas sem que ele aprenda o que ele tem que aprender. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns dias atrás, dei um conselho para uma mãe que pela primeira vez viu seu filho sendo preso. Filho bom, foi criado bem por ela, se afastou de Deus e entrou no mundo das drogas. A irmã estava em outro estado e o filho foi preso, no final do ano agora. E ela estava desesperada. Claro, qual é a mãe, qual é o pai que não fica desesperado em saber que o filho está encarcerado? Eu já vivi isso com a minha família. Eu tenho um irmão que é dependente químico e ainda hoje dá trabalho para minha família, para minha mãe, para os meus pais, irmãos. E nós passamos por todo esse processo. E por ter passado por esse processo, eu dei um conselho a essa irmã. Falei assim, irmã, vai parecer muito estranho o que eu vou falar para a senhora agora. E por isso eu já estou lhe dizendo isso, porque pode até parecer que eu não amo a senhora ou o seu filho. Eu amo demais. Mas faz assim, ó. Não tire o seu filho da cadeia, não. Não tire ele de lá. Até que Deus faça a obra que precisa fazer com ele lá onde ele está. Porque se a senhora tirar ele de lá sem ele aprender o que ele precisa aprender, ele vai voltar para lá e vai continuar lhe dando trabalho. Digo isso com conhecimento de causa, mas digo com muito amor. Mas é só um conselho, a decisão é sua. Nós somos precipitados.
Nós queremos resolver a situação rápido, na hora. Queremos muitas vezes até tirar as consequências das escolhas erradas que nós ou que os outros fizeram que acarretaram aquela situação. Nós queremos resolver rápido. Isso porque nós somos precipitados. Alguns meses atrás, estava conversando com uma outra mãe e ela queria, porque queria tirar o filho de uma penitenciária e levar para outra, porque de acordo com ela, aonde ele estava era muito ruim. E ela moveu advogado e isso, e eu falei assim, olha, calma, você não já orou? Então deixa Deus ser Deus, deixa Ele agir. Não, mas é porque você não ama, porque não é o seu filho, o que que você ia fazer se fosse seu filho? Eu ia fazer o que eu estou te falando. Agora, eu não estou dizendo que eu não iria chorar por isso, que eu não iria me doer por isso. Eu iria, mas eu preciso acreditar que eu orei e que Deus está agindo. Porque se eu estou aqui de joelho, oro, peço para ele agir, mas daqui a pouco, quando eu levanto do joelho, eu começo a tomar de novo a rédea do problema, do que adianta eu estar ajoelhado orando, então? E aí, graças a Deus, o Senhor não ouviu a oração dela e deixou o filho dela na penitenciária que estava, e ele saiu agora, no final do ano, e quando ele estava em casa, ele disse assim, olha, graças a Deus, eu não saí de onde eu estava, ou perdão, eu fui para aquela outra penitenciária ruim, porque até então eu não tinha mudado a minha forma de pensar. Olha só, se eu tivesse ficado onde estava, no lugar bom, eu iria sair de lá e ia voltar a fazer as mesmas coisas. Você está vendo, amados? Muitas vezes nós somos precipitados. E a precipitação, nos impede de sermos Deus. Olha esse texto, coloca aí, filho. Olha esse texto do Espírito de Profecia, que fala sobre esse nosso aspecto da precipitação. Esse texto é muito lindo. A mais vigorosa prova da queda do homem de uma mais elevada condição é o quanto lhe custa retroceder. O caminho de volta só pode ser conquistado por meio de uma renhida, de uma acirrada luta, palmo a palmo, hora a hora. Num momento, por uma ação precipitada, desprecavida, podemos lançar-nos sobre o poder do mal. Requer, porém, mais de um momento o quebrar as cadeias e atingir uma vida mais santa. Ciência do Beauvais, página 452. Veja, num momento, por uma ação precipitada, desprecavida, porém pode lançar-nos sobre o poder do mal. Pode tirar, filho. Você está vendo, querido, como é um desafio, o aspecto da precipitação, e você tem que ter muito cuidado com isso. Volta lá, filho. Coloca lá, coloca lá. Eu quero levá-los agora ao terceiro item. Existem mais, mas eu quero só trabalhar esses três que nos desabilitam para sermos Deus. E o terceiro item é exatamente a desobediência. Irmãos, nós somos muito desobedientes com as regras que nós mesmos criamos para nós. Já percebeu isso? Nós criamos algumas regras para a gente mesmo e, com o passar do tempo, ou de acordo com uma situação específica, nós acabamos desobedecendo as regras que a gente cria. Eu não sei por que nós fazemos isso, mas a gente age muitas vezes dessa maneira. A gente cria uma regra, um princípio que nós vamos obedecer, ou a gente cria uma regra em casa para os filhos, para nós, né, para a família, mas em determinado momento a gente considera que aquela regra ela pode ser burlada. Então, a gente vai e desobedece a regra. Quantos pais, quantas mães dão um castigo para os filhos
e depois de um tempo, né, quando passa ali aquele calor da raiva, aquele estresse mental do comportamento do filho que condicionou um determinado castigo nos pais, o coração vai amolecendo, o coração vai derretendo, aí a gente olha para o filho de cabisbaixo, aí, eu te castiguei, você ia ficar 5 dias sem andar de bicicleta e videogame, mas 3 dias tá bom, né? Aí o filho continua fazendo a carinha de cachorro que caiu da mudança, né? E que tomou banho de chuva. Não, tá bom, amanhã você já pode brincar de novo. Mas, ó, aprende, da próxima vez vai ser diferente. É assim que nós fazemos as nossas regras e as desobedecemos, não é? Eu sei que você já pode ter passado por uma coisa muito parecida com isso, mas em outra área da vida, mas é uma desobediência. A gente cria e desobedece. Então, nós somos assim. Nós criamos as nossas regras, algumas, e nós mesmos desobedecemos. Deus não é assim. Deus, ele não descumpre as suas regras. E isso nos desabilitaria, porque nós somos condicionais. A nossa regra, ela vale só até um determinado ponto. Dali para frente, a gente já, será? Tanto é verdade isso, que você e eu nos admiramos das pessoas que são disciplinadas. Aquela pessoa que obedece sistematicamente uma regra que ela mesma colocou para si. Não, eu não vou comer tais alimentos, porque agora estou num processo de reeducação alimentar. Não, agora tal hora eu vou fazer exercícios, atividades físicas. Não, o meu horário de dormir é esse. Não, o meu horário. Então, nós admiramos as pessoas que são disciplinadas. Tanto é que as pessoas que são bem disciplinadas, elas têm grandes chances de terem mais sucessos e resultados na vida do que aqueles que são indisciplinados. E o que é a indisciplina, se não a desobediência das próprias regras? Isso que é a indisciplina. Então, nós somos desobedientes. Veja, eu quero que você leia esse texto comigo, Caminho a Cristo, página 33. Essa aqui é a condição da Terra hoje, no momento em que estamos vivendo. Séculos após séculos, tem subido da Terra um contínuo grito de lamento. E toda a criação geme aflita em resultado da desobediência do homem. O próprio céu sentiu os efeitos de sua rebelião contra Deus. O Calvário aí está como um monumento de estupendo sacrifício exigido para expiar a transgressão da lei divina. Não consideremos o pecado como trivial. Pode deixar aí, Gabriel. Veja que o mundo clama e sofre exatamente como resultado da desobediência, da transgressão da lei divina. E Deus, ele tinha e tem o poder para mudar a lei. Ele poderia ter feito isso. Às vezes eu penso bem assim, ó, rapaz, Deus poderia ter não somente mudado a lei, como num estalar de dedos ou num pensamento, ele também poderia fazer com que todos os seres criados por ele esquecessem, tivessem um lapso na memória daquilo que aconteceu naquele espaço de tempo, aonde o pecado originou. Deus poderia ter feito isso. Ele tem poder para fazer isso, mas por que ele não fez? Porque se Deus mudasse a lei que o levou à cruz, seria o mesmo que ele mudar o seu próprio caráter. E o caráter dele é imutável. Ninguém saberia, mas ele saberia. Ele teria que conviver eternamente com esse lapso no seu caráter. E isso para Deus simplesmente seria improvável de acontecer. Percebe? Agora vejam, por que que a Terra sofre desse jeito como está nesse texto? É porque essa parte do texto que está aqui é a segunda parte. Agora eu vou ler para você qual é o início desse parágrafo. Passa aí, filho. Olha o início desse parágrafo, qual é? É exatamente isso aqui, ó. Adão e Eva persuadiram-se de questão tão insignificante como fosse comer do fruto proibido, não poderia resultar tão terríveis consequências como as que Deus os avisara. Mas essa questão insignificante
constituía uma transgressão da imutável e santa lei divina, e separou o homem de Deus, abrindo os diques da morte e trazendo sobre o mundo misérias indizíveis. E aí é que vem o texto anterior, o mundo geme, etc. e tal. Mas por que que o mundo geme? Porque Adão e Eva consideraram que era insignificante comer do fruto proibido. Assim como você e eu consideramos que é insignificante quebrar as nossas próprias regras. Nós consideramos, não, puxa, se eu atender se eu fosse Deus e resolvesse aqui agora o problema do meu filho, ninguém saberia e seria uma grande bênção eu atender. Só que nós estaríamos quebrando regras que nós mesmos desconhecemos e só Deus as conhece. Então nós, muitas vezes, desobedecemos porque consideramos que é insignificante as consequências. O que tem só comer esse fruto? Foi o que consideraram Adão e Eva. Mas a gente sabe e vive na pele exatamente o resultado daquilo que era insignificante ter se tornado extremamente relevante, porque era a desobediência da lei imutável do caráter de Deus. Pense comigo, amigos. Se Deus, que é Deus, não mudou a sua própria lei e pagou o preço por ela, morrendo na cruz, ele sendo Deus e tendo o poder para fazer isso, isso deveria, pelo menos, gerar na minha mente a reflexão de que se Deus pode e não fez, é porque é muito importante e eu não posso desobedecer os parâmetros das leis divinas. Por isso, meus amados, você e eu não conseguimos ser Deus, porque nós somos impacientes, precipitados e desobedientes. É claro que você e eu podemos encontrar outros e outros motivos para que nós não venhamos ser Deus. Mas estive pensando, será que tudo isso que nos leva a agir assim não é exatamente porque nós não confiamos em Deus? Será que é porque nós realmente não duvidamos de quem Ele é e daquilo que Ele pode fazer? Gabriel, tira aqui que eu quero ler, olhando para vocês, um texto do Espírito de Profecia, do livro Caminho a Cristo, página 118. O texto diz o seguinte: quando nos inclinamos a duvidar do amor de Deus e desconfiar de Deus e de suas promessas, nós desonramos e ofendemos o Espírito Santo. Caminho a Cristo, página 118. Quando nos inclinamos a duvidar de Deus, a desconfiar das suas promessas, nós desonramos e ofendemos o Espírito Santo. Queridos, vocês estão vendo como é muito mais profundo, às vezes, do que eu penso, só estar aqui de manhã e pedir o batismo do Espírito? Porque eu posso pedir o batismo do Espírito aqui agora de manhã e daqui a meia hora duvidar de Deus. E isso é uma desonra ao Espírito que eu convidei aqui agora para me batizar. É uma desonra. É, é, é uma ofensa ao Espírito Santo. E nós temos que ter muito cuidado, porque a questão não é apenas aquilo que eu faço quando eu estou aqui no meu momento de comunhão, mas é como esse momento de comunhão vai afetar o restante do meu dia. O restante do seu dia precisa continuar sendo a sala 57. O restante do seu dia precisa continuar sendo o rebatismo constante do Espírito, porque senão facilmente você e eu caímos exatamente, somos levados a cometer esses pecados. E uma vida cheia do Espírito, ela é uma vida que está em processo de modelagem. Existe a parte conceitual, que nós trabalhamos exaustivamente aqui todos os dias, só que essa parte conceitual, ela precisa afetar a sua parte comportamental,
que é exatamente aquilo que você vive quando você sai daqui. E eu vou falar uma coisa para vocês com todo o meu coração. O Espírito Santo contratou você para ser garoto propaganda da Sala 57. Você está contratada, filha de Deus. Agora é o seguinte, o Espírito espera que você demonstre não apenas na expressão e no convite, vem para a sala. O Espírito deseja realmente que a sua vida e que a minha vida cause esse impacto lá fora. Cause esse impacto. O nosso testemunho é a maior força do Evangelho. E o seu testemunho da sua vida no Espírito é o maior testemunho em favor desse ministério da Sala 57, para que ele cresça cada vez mais. Você e eu somos responsáveis disso. Por isso, queridos, uma vida cheia do Espírito, ela precisa ser levada à paciência, à prudência, à obediência, a enxergar a Deus. Lembra que eu falei com o pastor Wagner? A vida no Espírito muda 3 formas de eu ver. Como eu vejo Deus, como eu me vejo e como eu vejo o outro. Hoje eu trabalhei com vocês a forma como nós vemos a Deus. Porque muitas vezes nós queremos o papel de Deus. Nós queremos ser Deus. E todas as vezes que você reclama que ele está demorando muito, é porque você não entendeu ainda qual é o seu papel e qual é o papel dele. Quando você acha que ele está atrasado, quando você se inquieta, quando você se agonia, quando você se precipita, quando você desobedece, você não está enxergando Deus da forma certa. Você está querendo sentar no trono dele. E quem quis sentar no trono dele foi Satanás. Então, toma muito cuidado com o seu comportamento como cristão diante das lutas, dos problemas, das situações que você vive, porque você pode professar verbalmente uma coisa, mas o seu comportamento e as suas intenções podem estar revelando outras, não somente para aqueles que observam você, mas para aquele que sonda a mente e o coração, que é Deus. Você saberia ser Deus? Então faz assim, ó. Se você não sabe ser Deus, pelo amor de Deus, aprende a ser filho. Se tu não sabe ser Deus, aprende a ser filho. Porque enquanto você não aprender a ser filho, você vai querer continuar sendo pai. Aprenda a ser filho. Aprenda a ser filho. E Cristo veio e mostrou para mim e para você o que é ser filho. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se você não sabe ser Deus, aprenda a ser filho. E somente o Espírito Santo pode colocar você no lugar, a forma e da atitude correta de um filho. Essa é a nossa jornada de lapidação. E aqui, então, eu tenho a pergunta final. Você já sabe ser filho? Ou você ainda quer continuar sendo Deus? Jó, capítulo 42. E com esse texto a gente encerra o nosso encontro de hoje, a parte da reflexão. Jó 42. É o momento final do diálogo de Deus com ele. Que texto lindo, gente. Que texto lindo. Jó 42. Poxa, tá aqui na minha Bíblia, eu estava caçando ali. Achou aí? Verso 1 ao 3. Então, Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei das coisas que não entendia, coisas maravilhosas que eu não podia saber. Jó entendeu
diante dos seus questionamentos e da sua agonia, que ele nunca conseguiria ser Deus. E quando ele diz aqui, agora eu falei coisa que eu nem sabia, Senhor, me perdoa. Ele entendeu qual era o lugar dele como filho. Quero deixar para você um último texto do Espírito de Profecia, porque esse texto acalentou muito meu coração diante de muitas lutas que eu enfrentei e que eu enfrento. E eu quero que ele também sirva de inspiração para você. Coloca, por favor, o slide, e eu quero ler, e na sequência já chamo o pastor Vaguinho para a gente encerrar. Deus é demasiado sábio para errar e demasiado bom para negar qualquer coisa boa a seus santos que andam na retidão. O homem é falível e, embora suas orações sejam dirigidas ao alto por um coração sincero, nem sempre pede aquilo que lhe convém ou que seja para a glória de Deus. Assim sendo, nosso sábio e bom Pai ouve as nossas orações e, por vezes, responderá imediatamente. Dá-nos, porém, aquilo que é para nosso máximo bem e sua glória. Pode passar. Deus nos dá bênçãos. Caso nos fosse possível penetrar seus planos, veríamos claramente que Ele sabe o que é melhor para você e que nossas orações são atendidas. Não nos é concedida coisa alguma que seja prejudicial, mas a bênção de que necessitamos, em lugar daquilo que pedimos e que não nos faria bem, mas nos faria mal. Louvado e exaltado seja Deus. Conselhos para a Igreja, página 354. Pode tirar, filho. Deus é demasiadamente sábio para errar. Você saberia ser Deus? Eu não saberia. Então, eu tenho pedido ao Espírito Santo que me ajude a aprender a ser filho. Faça isso. Eu sei que é um grande desafio. Eu sei que vez por outra você vai chorar. Você vai agonizar. Mas aquele que disse que não falha, que não erra, ele sempre, através do seu Espírito, estará com você e em você, lhe dando força e sustento para que você supere todos os desafios, todos os percalços, todas as barreiras que estiverem no seu caminho. É o meu desejo para você, querido irmão, querida irmã da sala 57. Deixa Deus ser Deus. E você e eu aprendamos a ser filhos dele e esperar na fidelidade de um Deus de amor. Amém? Fala, meu amigo. Não, pode terminar. Só entrei para a gente fechar. Vai lá. Eu ia dizer aos irmãos que nós precisamos e podemos continuar fazendo os nossos pedidos de orações a Deus. A gente só precisa adquirir a atitude correta depois que fazemos, né, amigo? E entender que Deus tem o controle soberano de tudo. Essa pergunta que você faz é uma pergunta filosófica, né? Uhum. Filosofia. Isso você saberia ser Deus? Porque a gente sabe que, em momento nenhum, ou pretensão nenhuma de Deus é que qualquer ser humano fosse Deus. E que você está colocando a complexidade de ser Deus, né? E que nossas características jamais nos fariam sequer alguém parecido a Ele, porque nós somos absolutamente discrepantes, né? E Nós somos que muito unilaterais, limitados, tendenciosos, né? passionais, né? Passionais. Partidários. Então, assim, a gente ia fazer aquilo que nos convém, aquilo que está mais perto, né? Então, assim que nós agiríamos. O melhor para nós é sermos filhos obedientes. Esse é o nosso lugar, né? É. Filhos obedientes. E aí você fecha perfeitamente, né? Deixa Deus ser Deus, né?
A gente precisa dele. Sabe, amigo, a gente vai buscando e tendo a compreensão de que a nossa jornada espiritual é um caminho longo. Deus, ele tem que moldar muita coisa na gente, né? E mesmo a gente estando na igreja, muitas vezes esse é um comportamento que nós não temos, de ser filho dele. Nós aceitamos cognitivamente as crenças e as doutrinas, e elas causam um certo impacto na nossa vida, e louvado seja Deus por isso. Porém, agora que já estamos aqui, tem uma outra jornada que a gente precisa avançar, diferente daqueles que não estão aqui ainda. E essa de aprender a ser filho, obediente, confiar, não se inquietar, não se precipitar, né? É um processo muito doloroso porque ele vai mexer com questões muito cirúrgicas, né? Por exemplo, quantas vezes você e eu compartilhamos o sofrimento da Ana, né, da sua esposa, a agonia, a dor, quantas idas aos hospitais, né? Aquele temor se faz uma outra cirurgia ou não. Então, como continuar sendo filho quando alguém que você ama tanto está chorando, está sofrendo? Como? Como não Isso tentar aí, tomar, isso aí como não mexe tentar, muito. sim, desculpa, mexe Pode, muito. pode, pode falar. Isso Não, aí pode mexe falar. muito com coisas que estão ocultas para nós mesmos, né? Sentimentos muito internos, muito guardados. Como não tomar ou não tentar tomar as rédeas da situação quando nós não as entendemos. E quando a gente entende e está compatível com o que a gente quer, glória a Deus, Deus é bom, que maravilha. Aí quando a Yes! coisa não acontece do jeito que eu espero, eu digo, cadê Deus? Se eu fosse Deus, faria diferente, né? Que é a ideia que você está me dando aqui. É, Se eu fosse Deus, eu faria diferente. Mas eu tenho que aceitar que Deus faz o diferente sempre para o melhor que eu preciso. E eu não consigo ver as ações. Ele vê agindo no todo e eu ajo no específico, né? Por isso que tem que ser pela fé. pela fé. Amigo, isto só é possível quando se encontra o caminho, né? E hoje a Karine vai testemunhar com a gente, ela vai dizer assim, pastor, eu aprendi a me relacionar com Deus, aprendi a ser filha, literalmente, bem Ô, nessa. glória. E aí eu entendo que tudo isso só é possível quando você tem internalizado um caminho, e não só isso, você tem que decidir andar nesse caminho. Aí sim, por isso a Sala 57 trabalha essas ênfases aqui, ó. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Glória a Deus. Aprender não é tudo, hein? Aprender é uma boa parte. Colocar em prática pelo poder do Espírito Santo, aí vem o complemento, e aí é onde ele começa a dar os atributos que a gente precisa para ter uma comunidade saudável, né, amigo? É. Obrigado, garotinho. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Eu estou orando por você porque sua filha começou a namorar. Eu sei que o negócio não é brincadeira, não. Pois é, rapaz, agora tem um genro aí no pedaço, né? Um pretendente a genro, né? Vamos orar, né, irmãos? Vamos orar por esses propósitos. Orem pelo Hélio, ele está aflito, irmãos. Ele está aflito. Grande Querido, abraço, irmão. tudo que você disse aí também é recíproco, mas eu gostaria de dizer para os irmãos da sala, né? Eu amo cada um de vocês. É muito bom a gente poder ter esse ambiente espiritual, né? Eu amo vocês, eu creio mais em Deus porque vocês existem, vocês realmente são a parte visível de Deus. E por incrível que pareça, eu mudei a ordem, mas nós precisamos de vocês para ser felizes, né? Estar aqui faz parte da nossa necessidade. E nós precisamos uns dos outros, como ferro afia o ferro. Assim, o amigo afia aquele que o ama. Um beijo. Que o Espírito continue sobre nós. Eu quero orar por vocês, tá? Vamos orar? Pai querido, louvamos ao Senhor pela alegria de nos despertar neste dia com vida e com a disposição
de buscarmos a tua santa e preciosa presença, porque entendemos que é na tua presença que os milagres realmente acontecem. O Senhor já foi cultuado, adorado pelos louvores, pelas nossas orações, pela ministração da tua palavra, mas queremos agora que o Senhor seja adorado pela aplicação da tua palavra na nossa vida de forma prática. Para isso, maravilhoso Espírito Santo, entendemos que a tua ação é essencial, então batiza-nos com o teu poder. Reveste-nos de graça, reveste-nos de decisão espiritual e sobrenatural. Coloca-nos no nosso devido lugar de filhos e que nós aprendamos a deixar Deus ser Deus para cada um de nós. Espírito, o Senhor vai ter que trabalhar de forma impressionante, de forma individual, personalizada em cada uma das mentes que estão aqui. Ou daquelas que assistirão daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, semanas ou horas, esse material. Mas, quando eles assistirem, quando nós aqui terminarmos o nosso encontro de hoje, que tenhamos a certeza de que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está no controle e que nós estamos nas mãos certas, que é as tuas mãos. E essas tuas mãos preciosas, Espírito, estão nos moldando a semelhança do nosso modelo perfeito, que é o Senhor Jesus. Por isso, Senhor Jesus, receba a nossa adoração nesta manhã. Que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, que deu-nos o exemplo perfeito de como ser filho. O Senhor tinha o poder, mas decidiu não usá-lo para nos mostrar o que é ser filhos, o que é ser submissos. Muitas vezes a submissão vai exigir uma entrega, uma renúncia muito dolorosa. Mas, Senhor Jesus, ao olharmos a tua renúncia, ao olharmos a tua entrega, que sejamos motivados, impulsionados a fazer o mesmo sacrifício, porque o Senhor fez muito mais por cada um de nós. Continua falando ao nosso coração através do testemunho que vamos ouvir agora. Suplicamos que o Senhor continue nos abençoando. Oramos no nome de Cristo, confiantes por tudo e agradecidos. Amém. E amém. Obrigado, amigão. Deus te abençoe. Um grande dia na presença de Deus, viu, querido? Amém. A todos nós. Tudo bem? A palavra de Deus tem o centro aqui na sala 57, né? Sabe disso? Uma bênção cada um que traz sua experiência e compartilha com a gente. Deixa eu apresentar para você a Karine. Oi, Karine, tudo bem? Abre o seu áudio. Olá, tudo bem? Tudo bem? Karine, nós vamos ter que fazer um ajuste. Você está com luz aí atrás de você, ou na sua frente, eu estou vendo. Então, você vai ter que mudar. E tem alguma coisa na frente da sua câmera que está atrapalhando sua imagem? É a câmera que está com defeito mesmo, pastor. É, minha filha. Então, nós vamos com a câmera com defeito mesmo, tá bom? Beleza. Centraliza um pouquinho mais você. Você está bem no cantinho, assim, da imagem. Traz você mais para o centro. Isso. Pode ir mais para o centro. E essa luz atrás de você, o que que é? Acho que é o vidro da janela. E aí... Deixa eu tentar. Aí está melhor. Aí está melhor. Nessa posição, tá bom? Deixa eu procurar aqui. Isso. Aqui é ao vivo e a cores. Volte um pouquinho. Calme aí. Aí não. Aí tá bom aí. Aí volta. Aí tá bom. Tem um homem pelado lá atrás, misericórdia. Para esse homem ficar quieto aí, misericórdia. Pronto. Ajeita a cadeira. Isso. Tá bom. Aí tá bom. Muito bem. Não saia dessa posição, tá legalzinho. Você que está adorando conosco, agora você percebeu que o telefone da Karine tem um defeitozinho na câmera que você vai ter que suportar um pouquinho deve ser uma rachadura, alguma coisa ali, né? E que o mais importante é o que ela vai dizer para a gente, tá bom?
esse pequeno ajuste foi necessário. Vamos orar aqui, Karine, vamos pedir a presença de Deus. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai querido, pelas bênçãos recebidas até agora. Rogamos, Senhor, que nesse momento teu Espírito avance conosco, fazendo com que o testemunho da Karine e o que ela vai dizer aqui seja relevante para um monte de gente que tenha que compreender um pouco mais sobre a vida cristã, assim como eu, o Wellington que pregou e a todos nós que aqui estamos. Por Jesus, Espírito Santo, pedimos. Amém. 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 Antes de começar, Karine, eu quero lembrar os amados da sala que nós temos alguns propósitos aqui, né? Muito grandes. E um deles é você entender que receber aqui gera vida, né? A vida do cristão, querido, observe o que eu vou dizer para você. Ó. A vida do cristão, você recebe vida espiritual, não é do que você faz. Você recebe vida espiritual, não é do que você faz. Você recebe vida espiritual do Espírito. Olha aqui, ó. Vida espiritual. Vida espiritual. Né? Vida espiritual, ou seja, vida no Espírito. A vida está aí. Agora, pastor, por que eu tenho que fazer a missão? Por que eu tenho que pregar? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que visitar os enfermos, visitar os pobres, dar estudo bíblico, abraçar as pessoas, sorrir com elas? Minha vida tem que ser uma mensagem. Por quê? Por quê? Não é para que você tenha vida. É para que você seja mantido vivo. Ou seja, a missão, o desaguar aqui na sala, é uma ferramenta que o Espírito Santo usa para manter você vivo. Ou seja, você vem pela manhã, busca a Deus, recebe a vida em você pelo sopro do Espírito que Jesus nos dá, e esta vida ela é confirmada, esta vida ela é gerada quando você conecta-se a outra pessoa e você transmite sua experiência. Você compartilha, melhor dizendo, você compartilha a sua experiência. No compartilhamento da experiência, aí você é mantido vivo pelo Espírito Santo quando você compartilha. Entende? Então, a gente tem que fugir da ideia de que são as coisas que a gente faz que nos dá vida. As coisas que a gente faz nos mantém vivos. Vida é gerada pelo Espírito Santo, recebido todo dia. Por isso, o ministério central da sala é o ministério desaguar. Eu encho aqui e saio para esvaziar. Eu encho e saio para esvaziar. Ou seja, encheu, né? Imagina que até a minha mão aqui é água, tá bom? É água. Então, se eu não compartilhar, Gervásio, essa água aqui, eu vou morrer dentro da própria bênção que eu recebi. Que eu não consigo respirar dentro da água. Você consegue, Odilon, respirar dentro da água? Não, né? Então, a gente enche aqui, cheio, e aí a gente sai para... E onde você se esvazia? Isso é, claro, uma figura de linguagem. Onde você... É quando você compartilha com o outro. Quando você não compartilha com o outro, permanece cheio, 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 e morre sozinho. Por isso, a gente estimula o desaguar. Muito bem, Karine, ajuste aí, nós vamos conversar, não pode mexer mais, já está valendo, tá bom? Bom dia, tudo jóia? Bom dia. Bom dia, você é amiga de Zenaide? Isso. Frequenta a mesma igreja, certo? Não. Não? Você frequenta onde? Eu frequento a cidade de Ilha das Flores. Ilha das Flores. E a Zenaide? Ela é no povoado Saúde, que é de Santana. Mas Entendi. o distrito é Neópolis.
Então, é do mesmo distrito, certo? Certo. Irmão, você que está assistindo o testemunho agora, não são os seus olhos, viu, que estão com defeito. Não adianta limpar que não vai ficar limpo, não. É a telinha da Karine que está com defeitozinho. Fica tranquilo que isso não atrapalha. A Karine tem 33 anos, tem 3 filhos, é casada com o Robson. Eles se conhecem há 17 anos e são casados há 11. Ela é professora, trabalha em 2 horários, é anciã da igreja e diretora do grupo junto com o marido. Eita, glória a Deus, hein, Sou irmão? secretária da igreja também. E é secretária da igreja também. E é mãe também. Isso. Misericórdia, menino. E é... Eita, mas é muita coisa não, hein, Karine? É. É. Você é adventista há quanto tempo, filha? 15. Há 15 anos. 15 anos. E a Karine vai revelar um negócio para a gente daqui a pouquinho, queridos, que eu quero que você reflita sobre isso. O objetivo do testemunho da Karine hoje é nos fazer refletir sobre isto que eu vou marcar bem ali. 2 aspectos do testemunho dela que eu vou marcar bem para você, tá bom? A Karine passou por uma experiência, amados, recentemente, que foi perder a vozinha. Como é que é o nome da sua avó, filha? Antonina. Antonina. E você a amava muito, né, Karine? Muito. É. Por que você amava a sua avó? Porque ela sempre foi presente. Sempre aconselhou, sempre chegou junto, né? A vovó sempre chegou junto. Gostei dessa expressão, né? Chegar junto, era aquela que aconselhava, né? Isso. Ela já repreendeu você algumas vezes? Sim. É. Chegou a tomar uma surrinha dela? Não. Não, isso era só a mamãe que fazia. Era muito raro. Muito raro. Ainda bem, né? Ainda bem. Não é necessário bater, não. Esse negócio já passou. A gente pode buscar outros caminhos e quando usar a vara, como a Bíblia diz, usar com prudência, com equilíbrio. Não é agressão física, né? Não é agressão física. Como é que a sua vozinha morreu, filha? Foi de quê? Não foi, ela ficou doente, problema do coração, digamos assim, né? Mas foi muito rápido, foi de repente. Ela não tinha problemas assim, a não ser de pressão alta, pressão, essas coisas. Mas nada, não que a gente soubesse, né? E do nada ela ficou doente, gripou, começou a ficar cansada e teve que ir para o hospital. Ok. E quantos anos ela tinha, filha? 90, agora 93. Ela tinha 93 anos, foi longeva, né? Viveu bem para os padrões brasileiros. E ela era católica, né? Muito. Daquelas católicas que dizem assim, eu católica, vou morrer católica, Isso. né? Meu sogro é assim, sabe? Meu sogro é católico, ele gosta muito da igreja adventista, já manifestou mudanças na vida dele em função de conhecer a igreja através das filhas e da minha esposa, que é uma adventista que é praticante. Mas ele tem, eu percebo que o catolicismo do meu sogro, ele é ancorado na tradição familiar. E ele exatamente disse, e a minha sogra também, sou católica, vou morrer católica. E aqui deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo demais quando eu ouço isso de um católico. Amo, sabe por quê? Porque eu queria que a maioria dos adventistas, Gervásio, dissesse assim, ó, eu sou adventista, meu amigo, e eu vou morrer adventista. Né? Demonstração de fé, raiz, né? Raiz mesmo. Conhece porque é, né? Crê no que é, sabe? É uma expressão poderosa. Então, um abraço a todos os irmãos católicos fervorosos, praticantes, né? Estudem a Bíblia. Essa mesma fé que você tem precisa ser ancorada na Bíblia. Irmão católico fervoroso, estude a Bíblia e ela vai revelar para você grandes verdades com as quais você vai também lidar com a mesma fidelidade. Amém. E aí, ela estava doentinha e você queria muito ir visitar a sua avó, né? Isso. Por que você queria visitá-la, Karine? Porque eu queria que antes de ela morrer, ela conhecesse Jesus, aceitasse, né?
Você queria que a sua avó aceitasse Jesus como Salvador, certo? Certo. E ela era E um ele, pouco resistente, né? Enquanto saudável, muito resistente à sua fé, né? E aí você, exatamente. você teve que fazer ajustes para ir ver sua avó? Tive, por conta que a minha pequena de 1 ano, ela tinha só meses. E aí ficava difícil, porque ela mama, né? Mamava. E não, para ir passar só o dia, o hospital não achava por conta da Covid, né? Eles têm a resistência de que ela piorasse, tanto ela quanto os outros que estavam. Então, se a pessoa fosse, era para passar o dia e a noite. Não podia só passar o dia, não podia trocar para dormir. E aí não tinha, ficava essa dificuldade. Aí eu orei a Deus, pedi a Deus para que a minha cunhada, que é quem fica com as meninas para mim trabalhar, ela pudesse ficar com a pequena para poder eu ir. E aí ela aceitou e eu fui, né? Quando você chegou lá, a sua avó já não falava, não abria os Não, olhos. Então. não tinha nenhuma reação. E o que você fez quando você chegou lá? Quando eu cheguei lá, eu já saí de casa com esse propósito, né? Eu orei a Deus durante a semana para que Deus segurasse ela até que eu chegasse. Porque eu queria estar lá, eu queria, porque como ela foi muito religiosa, eu queria fazer com ela os cultos, eu queria ler a Bíblia, eu queria colocar músicas que ela gostava de ouvir, eu queria que naquele momento fosse um momento de intimidade, de comunhão dela com Deus, para que ela alcançasse a vida eterna, né? Que ela habitasse a Canaã celestial. E aí eu orei a Deus que segurasse ela, porque os médicos já tinham dito que o que tinha de fazer já fizeram, estava só esperando, o momento mesmo não tinha mais reação, né? A gente já estava ciente disso. E aí eu fui, cheguei lá, eram as 7 horas da manhã, e assim que eu cheguei, coloquei as coisas, aí a moça chegou, a gente arrumou ela, limpou ela. Eles não queriam nem mais dar banho, por conta que já estava já. Mas a gente limpou ela e depois disso eu li a Bíblia para ela, coloquei as musiquinhas, orei junto com ela e essa foi a rotina do dia, né? Foi essa rotina de ficar junto com ela, falando sempre de Jesus. Olha, vô, eu sei que o momento já chegou, né? O que a senhora tinha de fazer a jornada, né? Está no final, mas para que essa jornada ela tenha um resultado, para que a vida da senhora não tenha sido em vão, para que a morte de Jesus não tenha sido em vão, a senhora precisa aceitar somente Jesus, né? E eu fui bem clara com isso. Como ela não dava liberdade quando estava com saúde, então ali, como ela não falava, né? Aí eu disse, olha, não busque santo, porque eles não têm poder nenhum. Só Jesus. Então, nesse momento, a senhora tem que se entregar a Cristo, porque eu vou lutar para alcançar o céu. E eu quero que a senhora esteja lá. E quando foi à tardinha, no culto do pôr do sol, que eu fiz junto com ela, depois da oração, durante a oração, eu disse, olha, a senhora não consegue dar nenhum sinal, mas deu um sinal para mim de que a senhora aceitou Jesus nesse momento. E aí, quando eu abri os olhos, ela chorou, né? As lágrimas desceu do olhinho dela. E ali, aquele momento, por ser um momento triste, mas para mim foi um momento também feliz, porque eu alcancei o meu objetivo, de falar de Jesus para ela. E eu fui a última pessoa que ficou com ela no hospital. Deus atendeu sua oração de ajustar tudo para você estar lá. A ideia é que ela não ouvia mais ninguém, que ela não conseguia ter a percepção do mundo exterior, mas ela ouviu o seu apelo, ouviu a música, as lágrimas desceram porque ela estava ouvindo tudo. E sabe o que mais me impressiona, filho? Não considerando aqui as questões teológicas de uma fé diferente da nossa, né? As pessoas sinceras em Cristo serão salvas na prática da sua fé. Verdade.
Mas o que mais me chama a atenção é o seu desejo de não permitir que sua avó morresse sem conhecer Jesus. Sem conhecer Jesus. Ou pelo menos aceitar um convite para aceitá-lo. Isso. Queridos, esse senso de urgência está sumindo da gente. A gente lida com a vida das pessoas e com a possível perdição deles como se não fosse nada. As pessoas entram e saem da nossa vida e nós não apelamos para que elas aceitem Jesus. Uma das coisas que eu mais admiro, Gisalda, nos pentecostais, é que eles fazem apelo todas as vezes que eles têm a oportunidade de falar de Deus para a gente. O pentecostal apela. Você aceita Jesus como Salvador, você aceita Jesus como Salvador, eles não perdem uma oportunidade. Ignaldo, eu acho incrível isso neles. E esse mesmo movimento que causou na Karine de ir lá e apelar à mãe, querido, você já apelou ao dono do supermercado perto da sua casa? Você já apelou para a pessoa que atende você na padaria para aceitar Jesus como Salvador? Você já apelou para o seu vizinho para essa pessoa aceitar Jesus como Salvador? Ou você vai e volta e nada acontece na vida deles porque você não tem essa urgência? Aí eu fiquei pensando e eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens que me levaram a pensar um pouco na urgência dos apelos. E essa agora não, eu vou usar daqui a pouco, essa também não. Mas existem pessoas hoje próximas a você se matando com as drogas. Outras com a prostituição. Outros vendendo a própria alma por causa do dinheiro. Sacrificando a família, os filhos, só para ter uma vida melhor no padrão humano. Ter uma vida melhor no padrão humano. Não é a vida melhor de acordo com Deus, mas uma vida melhor no padrão humano. E vai deixando tudo para trás por causa do dinheiro. Você conhece gente assim? Que deixa a esposa, deixa filho, sai de manhã, chega à noite, não tem tempo para nada, não tira férias. Tudo correndo atrás do dinheiro. Essa pessoa tem Deus, tem o dinheiro como Deus. E você tem que apelar ao coração dessa pessoa para ela aceitar Jesus. Você conhece pessoas invejosas? Você conhece pessoas orgulhosas, soberbas? Você conhece pessoas mentirosas? E mais, você conhece pessoas que estão se acabando com práticas inadequadas na vida? Você conhece pessoas que não amam, porque falta de amor é a pior das pobrezas. Eu sei que você conhece. Eu sei que você conhece. Sabe qual é o problema? É que você não apela para essas pessoas aceitarem Jesus. Elas passam na sua vida e nada acontece. Você não pode perder a oportunidade, irmão. Nós temos que apelar para que as pessoas aceitem Jesus. A Karine entendeu isso. E quem sabe, Karine, eu quero crer, eu creio nisso, que aquelas últimas lágrimas que a sua avó chorou foram as lágrimas da salvação dela. Amém. Porque você esteve lá. Você se preocupou se ela tinha ou não aceitado Jesus. Amém. Que coisa poderosa, né, Karine, isso? Verdade. Irmão, a sua permanência na vida das pessoas vai determinar em muitos a vida e a salvação delas. Gilvan, não perca oportunidade. Apele hoje a pessoas para que elas aceitem Jesus como Salvador. Parabéns, Karine, pela sua linda atitude, viu, filho? Muito bem. Vamos para uma outra parte, e onde eu quero trabalhar um pouco mais com vocês hoje. Você é adventista há 15 anos, mas há pouco tempo você passou por uma instabilidade, né? A igreja dá trabalho, né, Karine? Conviver com pessoas e lidar com elas dá trabalho demais, ainda mais Dá líder, um pouquinho. né?
Como líder, você não precisa especificar nomes, tá bom? Nem igreja, nem só circunstâncias para a gente não ferir ninguém, mas é Uhum. difícil liderar, né, Karine? Você É, sofreu algumas coisas. Fala para mim. isso. É, é complicado, né? Porque cada pessoa tem um pensamento diferente, pensa diferente. Por mais, às vezes você está falando uma coisa e a pessoa pensa outra coisa, né? Ou você está fazendo uma coisa e a pessoa entende outra coisa. Então, é complicado. Trabalhar com pessoas requer muita sabedoria. E, e eu me frustrei com algumas atitudes das pessoas da igreja. Estava no quarto da lá. Por conta de que elas estavam entendendo situações de maneira errada. E como eu tinha consciência do que eu estava fazendo junto com o meu esposo e com algumas pessoas que estavam trabalhando na época, era para glorificar só o nome de Deus e dar o melhor para Ele, então eu me frustrei, porque falar o que você não é, ou falar o que você não fazia, deixa a gente triste. E eu fiquei muito triste, apesar de que eu tenho 7 anos de secretariado, e o meu esposo foi, durante 7 anos seguidos, ancião da igreja, primeiro ancião, e ele se doava muito. A gente até, às vezes, eu discutia com ele por causa disso. Robson, pare um pouco de pensar só na igreja. A gente tem criança em casa, então a gente precisa dar mais uma atenção a eles. Mas ele era muito envolvido. Viu a construção da igreja, ele se envolveu muito, ele perdeu um trabalho, eu nem falei isso ao senhor, mas ele perdeu, ele estava no trabalho, mas como ele saía por conta da construção da igreja, ele acabou perdendo aquele trabalho. Mas Deus abriu outras portas e hoje, graças a Deus, ele tem o trabalho dele. E aí eu me frustrei ao ponto de não querer mais frequentar a igreja. Não era de não ser adventista, não era de abandonar a minha fé, era de não frequentar a igreja para não olhar para as pessoas e ver que as pessoas falavam e não viviam o que falavam. Que pregavam, subiam no púlpito, pregavam, mas a vivência, as ações não eram aquilo. Então aquilo me deixava triste ao ponto de eu não querer ir, de eu sentir raiva das pessoas, de eu sentir esse sentimento ruim que estava me prejudicando. Você sentia raiva das pessoas. Isso. Você queria enfrentar as pessoas, né? Isso. De enfrentar mesmo. Eu acho que era o pensamento de querer, com confronto, tentar mudar a força, mas isso não acontece, né? Não. Dá muito mais guerra, né? Quando é assim. Agora, o que eu quero que você que está aqui ouvindo esse testemunho entenda, né? Igreja, queridos. Igreja é um lugar difícil. É um lugar difícil. Lugar fácil vai ser no céu. Né? Lugar fácil vai ser no céu, filhos. No céu não vai haver mais coração revoltado, não vamos ter a natureza pecaminosa, estaremos em plena harmonia no céu, plena harmonia mesmo. Não é algo que a gente recebe. Nós teremos plena harmonia no céu pela ausência da natureza pecaminosa e a presença do próprio Deus conosco. Lá vai ser fácil a relação, aqui não. A igreja é um lugar de pessoas em construção, inclusive você. Inclusive, eu quero chamar a atenção, queridos, para o sentimento da Karine. Ela tinha desejo de enfrentamento, ela tinha raiva das pessoas que falavam. Mesmo que ela tivesse a compreensão que essas pessoas estavam erradas, ela nutria raiva e, às vezes, desejo de enfrentamento. E eu já vi muita coisa acontecer na igreja por conta desse tipo de sentimento, ou desse tipo de atitude, de impulso de como resolver as coisas, né? Karine, você é adventista há 15 anos, e você vai dizer para mim assim, pastor, eu descobri como me relacionar com Deus. Quando foi que isso aconteceu? Exatamente nesse momento em que eu estava passando por esse momento, e que Zenaide me apresentou a sala, né? Que ela dizia, só via falando da sala, que agora ela era apaixonada pelo Espírito Santo, e que ela agora entendia o que era o Espírito Santo, e aí ela veio, pregou aqui na igreja, falou novamente, eu hoje sou apaixonada pelo Espírito Santo. Aí eu digo, peraí, vou ver se essa sala é realmente isso tudo que Zenaide está falando.
E aí eu entrei na sala, primeiro dia, e de lá para cá eu venho sempre assistindo. Quando eu não assisto às 5, mas aí quando eu chego do trabalho, eu vou para o YouTube e assisto. Porque você tem 2 jornadas de trabalho, né? Nem Isso. sempre dá para você pegar toda a reunião pela manhã e você termina a assistência da sala à tarde. É. Me diga uma coisa, qual é a entrada? Porque você vai me falar bem assim, pastor, o Espírito Santo para mim era alguém que Jesus deixou como meu consolador e que ia me ajudar. É isso que Isso. você conhecia dele. E depois você Era. disse, hoje ele é meu amigo, ele me transforma, é uma pessoa próxima de mim, eu sou próxima dele, e eu tenho que trabalhar todo dia para estar preparada para recebê-lo. Mudou, né? O que Mudou. mudou junto com isso? Essa compreensão nova, mudou o que em você? Mudou o relacionamento com Deus. E com as pessoas também. Porque eu tenho aprendido e venho aprendendo a cada manhã que para receber o Espírito Santo não é de qualquer forma, né? Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Como é que eu vou me encher de algo se eu já estou cheia? Então, não tem como o Espírito Santo me encher se eu estou cheia do que não é celestial. Então, eu tenho que fazer igual Jó, fugir do que é ruim, né? E me abster, aderir só o que é bom, o que é celestial. Hoje, eu olho para as pessoas e quando tem alguma situação, eu paro, eu penso antes de falar. Eita, se fosse Jesus, como ele agiria? O que ele falaria? Antes não era assim, né? Antes Não, as suas relações não tinham Jesus no retrovisor. Era do jeito que a Karine queria. Era do jeito que a Karine achava que tinha que ser. Na verdade, Karine era o Deus dela mesma, como o Elton falou aqui hoje, né? Agora, com a chegada do Espírito Santo como um amigo, você passa a ter Jesus no retrovisor. Jesus faria assim, e isso muda tudo, né? Isso isso. muda tudo. Porque eu continuo sendo líder. E a gente tem um lema, a gente tem que fazer as coisas para Deus. Mas hoje eu entendo que eu tenho que me preocupar. A salvação não ela é individual, mas eu contribuo para a salvação das pessoas. E graças à sala, não é que a sala tem poder como a gente vem falando sempre, a sala não tem poder, mas os conteúdos que passam na sala, eles transformam, eles nos ajudam a ter uma compreensão mais ampla do céu, do que é ser pronto, do que é ser filho de Deus, como disse a mensagem, né? E Do isto que é mudou ser... sua relação com Deus e mudou com as pessoas. Hoje, quando as pessoas lhe contrariam, você para, você pensa e antes de agir, você diz como Jesus agiria com essas pessoas. Tudo influência desse amigo de caminhada que você tem hoje. Isso. Inclusive, como eu falei com o Senhor, eu sempre li a Bíblia, porque eu gosto muito de ler. Eu sempre li a Bíblia, sempre li a lição da Escola Sabatina, sempre preguei, sempre passei a lição, que sou professora da lição, tanto dos adultos quanto das crianças, mas eu não tinha um relacionamento como eu tenho hoje. A intimidade não é como é hoje. Inclusive, isso até afetou a minha filha de uma maneira positiva. Como eu tinha falado para o senhor, eu tenho sempre um costume, desde 2017, a ter um diário espiritual, que é o meu momento com Deus. Mas eu não passava tanto tempo como eu passo agora. Os cultos familiares era muito rápido, por conta que com criança tem que ser rápido, para elas não perderem o foco, senão elas vão desanimar, não vão prestar atenção, e vai ficar chato, vai virar rotina, e elas não vão ter interesse. Hoje, menos a minha filha, que é essa aqui de 1 ano, que não tem compreensão ainda, mas a minha filha de 5 anos, ela passa tempos com a gente fazendo culto. E elas têm, a gente faz uma escala. Cada dia fica um responsável pela programação, pela organização do culto, quais músicas que serão cantadas, quantas músicas, quem vai orar, quem vai contar a historinha. E depois disso, ela vai e desenha o que foi contado. Como ela não sabe ainda ler e escrever, aí ela desenha o que foi passado no culto. E a minha filha de 10 anos, ela já sabe ler
então ela já tem mais, de maneira mais ampla, né, esse relacionamento. Ela faz o ano bíblico dela e ela lê o livro de Espírito de Profecia. Então, pela manhã, ela faz isso sozinha. Quando é no culto familiar, no culto do pôr do sol, eu faço junto com ela, ou eu ou o pai. A gente agora estuda não só o nosso conteúdo, mas o conteúdo dela, para poder ajudar ela a entender o livro de Espírito de Profecia e o que ela leu na Bíblia. Então, eu ensinei a ela a fazer perguntas para a Bíblia, para poder ela entender o que ela estava lendo. E ela hoje escreve, e também ela escreve, ela diz, amanhã eu vou fazer assim, eu vou fazer do diário espiritual como se fosse um diário, eu vou contar para Deus tudo que se passar durante o dia. Então, se ela estiver na casa da avó, que é na cidade, e a gente mora no povoado, se ela esquecer o diário, ela escreve em uma folha, quando ela chega em casa, ela passa para o diário. Então, e não é rápido. Então, eu vou fazer em 5 minutos. Eu tenho que fazer isso rápido. Não, ela passa tempo com Deus. Que idade ela tem? Ela tem 10 anos. Escute, nessa casa tem culto familiar todo dia, irmãos. Tem. E não é um culto familiar rápido. É um Não. culto de adoração em que as crianças prestam contas da sua própria relação com Deus. Lendo Bíblia e espírito de profecia com as crianças desde a tenra idade. Ei, irmãos, isso vai tirar o celular da mão do seu menino, isso vai tirar a televisão da mão dele, vai tirar assuntos e conteúdos que nada importa para eles. Bíblia e espírito de profecia desde a tenra idade. A chance dos filhos da Karine deixarem a fé diminui demais da conta, porque ela está causando uma base muito sustentável para essas crianças. Extraordinário isso. Você ficou impressionada com o testemunho de ontem, né? Da família. Muito. Bastante. Porque eu tenho essa preocupação. Eu trabalho fora e eu acordava sempre mais cedo para a gente fazer o culto. Só que aí tinha dias que não dava tempo. Então, como ela agora sabe ler, aí ela faz. Quando dá tempo de eu chegar, como eu trabalho na cidade, nem todo dia dá tempo de eu chegar antes do culto do pôr do sol. Mas aí, assim que a gente chega, a gente faz o culto. Se eu não chegar na hora do pôr do sol, mas tem que ter o culto. Aí, nessa casa, não chega e vai ligar a televisão, vai ver jogo de futebol, vai ver jornal, não. Nessa casa, quando os pais chegam, é culto com a família, queridos. Culto com a família. Deixa eu voltar num ponto. Me diga uma coisa. Essa intimidade com o Espírito Santo desenvolveu um amor diferente em você pelas pessoas, né? Você se sente mais parecida com Jesus na relação com as pessoas? Isso. É complicado, porque tem situações que faz a gente pensar um pouco, mas o meu objetivo é moldar o meu caráter segundo o de Cristo. Deixa eu dizer por que é importante. Agora eu vou mostrar para vocês as outras imagens que eu queria mostrar, que eu acho fundamental para a nossa compreensão, e eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer para você hoje. Isso aqui, cada testemunho na sala, ele tem seu objetivo, né? Sua finalidade didática, de ensino. Então, um dia é diferente do outro. Eu quero que você crave os olhos nessa imagem aqui, amado, ó, nessa imagem. Por que eu estou trabalhando com ela aqui, o respeito do envolvimento dela? Porque ela diz, aprendi a me relacionar com Deus. Esse novo aprendizado dela mudou a visão de Deus e mudou a visão do outro. Mudou a própria visão dela, a respeito dela mesma, sendo redundante na minha colocação. Você está vendo aí um círculo de pessoas com um marronzinho aqui, ó. Esse marronzinho é Cristo, é a cabeça do corpo, e o corpo tem que estar unido. Quando a Karine tem raiva das pessoas, quando a Karine tinha raiva das pessoas, quando a Karine queria enfrentar as pessoas, quando a Karine queria deixar de frequentar esta igreja para frequentar outra, por conta dos problemas que existem nesta comunidade, a Karine estava provocando a ausência do Espírito Santo na congregação dela. Eu quero, irmão, que você entenda isso. Você, amado, olhe bem porque eu vou dizer para você, você que está aqui comigo, que está vendo essa reunião depois.
Você não é dono da sua vida mais. Você não pode fazer o que quer. Você não pode mais falar o que quer. Você não pode mais agir da maneira como você quer. Você está num corpo. E este corpo, cada parte é dependente um do outro. Quando você não age como corpo, você prejudica o andamento da igreja. Então, quando você tem sentimentos ruins com relação ao seu irmão, quando você não se relaciona bem com o seu irmão, apesar das diferenças, amigo, deixa eu dizer para você, não tenho medo de errar, não. Você está provocando a sequidão espiritual na sua igreja. Você está provocando a saída de jovens da igreja. Você está possibilitando que casais se separem na sua igreja. Você está impedindo que pessoas aceitem Jesus na sua igreja, irmão. Você tem que entender isso. Você não é mais um indivíduo. Tudo que você faz na igreja agora, depois que aceitou a Cristo e entrou no círculo familiar, no corpo de Cristo, interfere ou para o bem ou para o mal. Por quê? Porque na imagem seguinte você vai ver. Nós não somos unidos por só... Deus não está pensando na união da gente só para ver a gente feliz, não. Deus está pensando em nossa união como método para alcançar o mundo. As pessoas precisam olhar para o mundo e ver que em nossa união tem tudo que o mundo não tem que eles precisam. No mundo não tem amor, na gente tem. No mundo não tem unidade, em nós existe. No mundo não tem compreensão, em nós existe. No mundo não tem paciência, em nós existe paciência. Eles precisam ver no mundo tudo o que eles precisam, no mundo religioso, na igreja de mão dada, unida, eles precisam ver tudo o que eles precisam que não acham no mundo. E deixe-me dizer uma coisa para você, amado. Quando você age de qualquer jeito, rejeitando o seu irmão, bloqueando o celular do seu irmão, mudando de igreja para você não ver a cara do seu irmão, você está condenando pessoas à morte. Porque elas dependem da nossa unidade para serem salvas. Ah, mas na minha igreja batiza pessoas, pastor. Batiza, né? Quantas vezes no ano? O tanque da sua igreja, irmão, o tanque da sua igreja é o lugar menos usado na sua congregação, quando deveria ser o mais usado. Por conta da nossa falta de unidade. Eu quero que você compreenda isso hoje. O testemunho da Karine tem essa finalidade de você entender que é parte do corpo e o que você faz afeta o andamento da salvação das pessoas nesta relação. Quer ver, ó? Preste bem atenção. Karine, você é mais feliz hoje sabendo se relacionar com Deus, com você mesmo e com os outros? Você é mais feliz? Sim. Aonde você é mais feliz? Fala para mim. Onde eu sou mais feliz? Nesta relação. Você agora se dá melhor com as pessoas. O que isto tem causado de satisfação em você? Como é que você se sente como cristã? Eu agora me sinto... Eu agora me sinto mais próxima de Deus e me sinto na obrigação agora de fazer com que as pessoas também conheçam a Deus da forma que eu conheço, se relacionem da forma que eu conheço, porque nós precisamos ir para o céu. Com esta mudança que acontece na cabeça da Karine, querido, sabe o que acontece lá? Ela começa a dar chance para outras pessoas conhecerem a Cristo. Ela começa a dar chance para que outros jovens não saiam da igreja. Ela começa a dar chance para que casamentos não acabem na sua própria igreja. Porque esta atitude bondosa da Karine vai provocar, da parte dela e da responsabilidade dela, um lugar, um ambiente onde o Espírito Santo possa trabalhar. E aí, quando ele tem ambiente para trabalhar, casamentos são recuperados, jovens são trazidos de volta ao lar, não deixam a fé.
né? Pessoas são batizadas porque existe unidade no corpo da igreja. Agora, o que mais me impressiona é que a Karine levou 15 anos para entender isso. Pastor Armindo, o senhor é líder da igreja, está começando uma nova fase agora, vai estudar talvez um doutorado, está na Andrews, vamos orar pelo pastor Armindo, servo do Senhor com a sua família, nova fase, novos desafios, conversamos outro dia. Por quê? 15 anos para ver isso agora. Sabe por quê, amados? Porque nós temos que explicar quem é o Espírito Santo na prática e o que ele provoca dentro de nós quando recebidos todos os dias, quando recebido todo dia. A gente fala sobre missão, a gente fala sobre alimentação, a gente fala sobre profecia, a gente disseca esses temas. E a gente não faz isso com a obra do Espírito Santo na igreja local. É preciso fazer. Quando a gente começar a fazer e os irmãos aprenderem isso e colocarem em prática, essa mudança linda que aconteceu com a Karine, vai acontecer com você também e com os membros da sua comunidade, pelo menos a gente espera que com a maioria. Que tipo de adventista você é? Você provoca unidade no corpo? Você é aquele ranzinza? Você é aquele que briga com todo mundo? Que tipo de adventista você é? Karine, abre o seu áudio, por gentileza. Eu fechei, seu bebezinho estava querendo chorar. O que a sala 57 representa para você? Hoje a sala 57 representa o amor incondicional de Jesus e a obra do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, né, que serão desenvolvidos a partir do momento em que eu estiver pronta, porque o Espírito Santo está pronto. Nós é quem precisamos nos preparar. Você trabalha em 2 turnos, tem 3 filhos, e você é líder de igreja e ainda sai com a Zenaide para fazer a divulgação da sala, né? Sai 2 sábados. Saiu no segundo sábado com a sala 57 e saiu em um sábado sem a sala para ajudar os grupos que são menores e têm a dificuldade em relação à pregação. Então, a Karine trabalha em 2 turnos como professora, tem 3 filhos, ela sai um sábado do mês para divulgar a sala 57, nesse exército que a gente está montando, ele já fazia isso antes, e além disso, um sábado do mês ela sai para os grupos menores do distrito dela, para auxiliar na pregação, porque lá tem poucos pregadores. Isso. Sabe o que é isso, irmãos? Isto é quando o coração está cheio de Cristo, pela presença do Espírito Santo, que é um amigo dela. Não é mais alguém que veio ajudar, é alguém com quem ela anda todo dia, né, Karine? Isso. É alguém que está ao meu lado em todos os momentos e eu posso simplesmente... A distância dele é a distância de eu abrir o meu coração. Olha que lindo, né? A distância do Espírito Santo é a distância de abrir o meu coração. Aí a vida é transformada, né, irmãos? Aí a vida é transformada. Amém? Amém. Karine, eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, filho. Eu também, pastor. Estou aprendendo, né, com a sala, a amar mais as pessoas, a falar para elas que eu a amo e que eu preciso delas para poder ser feliz e que por elas existirem, a crença minha em Deus, que Deus existe agora, é verdadeira e é mais forte em mim. Você consegue ver na Karine, irmã Andréia? Está aí com a cabecinha assim. A Andréia está assistindo a sala bem assim. Isso, né, Andréia? Eu consigo ver na Karine uma nova pessoa, né? Ela em Santa Cruz. Uma pessoa nascendo, né? No Espírito. Um milagre a cada dia nessa sala. Louvado seja Deus, viu, filha? Que você tenha um grande dia na presença de Deus. Amém. Sua experiência aí junto com a irmã Zildete, na divulgação da sala, como membro ativo da sua igreja local, ajudando o pastor com os dons que você tem, com seu esposo como líder de igreja, seja sempre para glorificar o nome
de Jesus. Continua tendo a urgência de apelar às pessoas para que elas aceitem Jesus, como você fez com a sua vozinha. Tá bom? Amém. E Pastor, continue. Pode eu falar. posso terminar com um apelo, não, um chamado, né? Nós precisamos ser mais Jesus para as pessoas e incentivar as pessoas com essa frase para que as pessoas se disponham mais, né? Deus poderia usar qualquer os anjos ou as pedras, mas Ele está esperando a nós para que nós vá e mostre para as pessoas, independente de onde seja, não importa a distância, para que a gente mostre para as pessoas que a obra precisa ser concluída. E que, para ela ser concluída, nós precisamos colocar os nossos pés em ação, as nossas mãos e as nossas vozes, os nossos dons e os nossos talentos também. Deus, Ele está pronto para nos encher do Espírito Santo, mas nós precisamos nos preparar e fazer com que as pessoas também se preparem, porque se não houver essa preparação, Jesus ainda vai demorar a voltar. Obrigado pelo apelo também. Eu corroboro com todas as palavras que você disse. Viu? Deus seja louvado. Um grande abraço da irmã Zildete, quando você puder estar presente. Zenaide. Zenaide. Eu sei que ela está aqui adorando conosco. Um abraço, dona Zenaide. Linda do coração. Obrigado, viu, Karine? Por nada, pastor. Estamos aqui à disposição. Fica com Deus. Amém. Essa foi a Karine que você conheceu, né? Testemunho singelo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a Karine entra, ela entra com a câmera dela do celular rachada, que faz com que a gente tenha um pouco de dificuldade para vê-la, né? Qual foi o sentimento que você teve? Qual foi o sentimento que você teve? Amigos, reagir quando as coisas não saem do jeito que você espera mostra que tipo de cristianismo você tem. Quando as coisas não saem do jeito que você espera, a maneira como você reage, diz muito sobre o cristão que você é. Sabia? Ó, a Mi Charlene pedindo o link da sala aí, ó. Vamos lá que tem gente querendo assistir essa sala todo dia. Muito bem, queridos. Hoje, mais uma etapa da nossa sala concluída. Estamos aquecendo, saindo do mês de dezembro e janeiro, que é instável. Vamos alcançar voo de novo, ir para a nossa estabilidade e que esse ano da sala seja um ano absolutamente poderoso. Poderoso. Vida em comunidade. Comunidade saudável. Pessoas que sabem se relacionar. Pessoas que sabem se relacionar, né? Eu li no início da sala hoje o nosso texto que está no nosso link, né? Eu vou ler de novo para a gente fechar a sala de hoje. Diz assim, ó. Sua graça transformadora em corações humanos conduzirá à unidade que ainda não foi compreendida, pois todos os que são assemelhados a Cristo estarão em harmonia uns com os outros. O Espírito Santo produzirá unidade. Esta foi a linha da sala durante todo o dia de hoje. Quero orar com você e agradecer sua presença. Aqui vamos sair para desaguar agora, Elias Ferraz. Vamos sair para fazer apelo para que as pessoas aceitem Jesus como Salvador. Vamos orar. Excelso e bondoso Deus, glorificamos o teu nome pela reunião de hoje. Agradecemos as bênçãos recebidas e rogamos para que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Jesus, batiza-nos com teu Espírito Santo, que conduziu essa sala, nos ajuda a desaguar hoje, a sair hoje e fazer apelo às pessoas para que elas aceitem Jesus como Salvador. Tendo a urgência que a Karine teve para ir até a avó e apelar ao coração daquela vozinha, assim como também sendo elo forte da corrente na igreja local, provocando unidade para que o corpo de Cristo seja saudável. Saudável. Em nome de Jesus, nós agradecemos todas as bênçãos recebidas. Amém
Amém e amém. Eita, glória a Deus, né, irmãos? Não esqueça, domingo, pastor Michelson Borges continua a série dele. Nós vamos postar aí para você compartilhar. Para você, eu quero desejar um bom dia. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia, pastor. Wagner Almeida. Tudo bem, vamos caminhar. Juntinhos. Bom dia a todos. Vamos clicar. É hora de dizer tchau e vamos desaguar, meu povo. Vamos desaguar, contando 1, 2, 3. É hora de dizer Até amanhã. tchau, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, meu povo. Até amanhã. Fique com Deus. Amém.